Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje, no nosso quadro de saúde mental, a gente vai falar de uma coisa que muita gente vive, mas quase ninguém nomeia. O esgotamento emocional que corrói. E para conversar com a gente, está aqui a nossa amiga e psicóloga Isis Maiolini. Seja muito bem-vinda, Isis. Obrigada. Muito bem-vinda. Prazer estar aqui novamente. Isis, a gente sabe que muita gente às vezes diz assim, eu tô esgotado, não tô dando conta, mas eu preciso continuar tentar dando conta. O que se revela em termos de psicologia? Revela que as pessoas, nos dias de hoje, elas estão no piloto automático. A gente sabe que tem que levantar, correr, trabalhar, aquela história de matar um leão por dia. E isso ficou ali naquele inconsciente coletivo, ficou que a gente tem que sair e lutar, as coisas estão realmente mais corridas. E aí a pessoa já sai no piloto automático e ela não se percebe. Como que nós podemos diferenciar o cansaço do esgotamento emocional? É possível estar esgotado e ainda assim ser produtivo? É possível que a partir do momento que a pessoa ela não se percebe, ela só fica ali, né, repetindo o trabalho, fica ali correndo atrás de uma rotina, ela fica sobrevivendo durante a semana, ela não tem tempo para parar. Até o ócio, a gente fala, tem que ter um tempo do ócio, você precisa parar um pouco, o ócio criativo, você precisa ter um tempo com a sua família, com seus filhos, você precisa se reorganizar. É a questão do propósito também, né? Como que eu vou organizar o meu mês, como que está a minha rotina da semana, como que está a minha estrutura familiar. A pessoa precisa enxergar um pouco de fora. Quando a gente cola ali um livro na ponta do nariz, a gente não consegue ler. É esse distanciamento que faz a gente se perceber e entender. O cansaço físico é aquele que quando você chega em casa e fala, nossa, hoje eu trabalhei, eu rendi, eu preciso deitar, descansar, vou dormir, amanhã eu amanheço bem. Então no outro dia a sua energia está recarregada. A gente acorda, a nossa energia está 100%. E a gente escolhe como que vai gastar aquela energia durante o dia. E aí de noite só dormir e acorda bem de novo. Agora, quando a gente está nessa fadiga, a gente acorda, parece que deitou, virou na cama e já levantou. E aí segue o dia cansado e não tem essa energia nem psíquica, nem para convergência da ação para estar fazendo o trabalho em si. Então a pessoa não adianta dormir que ela não descansa. E nessa rotina, Isis, nesse piloto automático, nessa fadiga, no cansaço diário, tem alguns sinais que a gente trata como normal, mas que não deveria, que seriam pontos de alerta? Sim, a gente tem que pensar até nas questões fisiológicas, né? Parou de dormir, o meu sono mudou, a qualidade do meu sono mudou, já é um sinal. E a gente somatiza, então o nosso corpo fala, agora eu vivo com dor de cabeça, eu vivo com o meu pescoço doendo, eu tenho uma tensão no meu pescoço que isso não passa. Estou com dor de estômago, vivo com uma gastrite, então assim, o seu corpo fala, ele começa a inflamar literalmente. E na questão psicológica é a intolerância. Se você perceber que está ficando intolerante, qualquer coisa você já não tem mais o seu bom senso, o seu meio termo, qualquer coisa que aconteça já me tira do meu eixo. É um pavio curto? Sim, já tem que começar a rever. Então fica muito fácil, meus gatilhos ficam muito ali latentes, né? Esse é o ponto para estar observando. Isis, você falou do tempo do ócio, né? Às vezes a gente precisa tirar esse tempo para descansar e enxergar. Quando o esgotamento emocional ele aparece, é aquele momento que a pessoa se sente culpada de não estar fazendo nada, que às vezes quando ela para descansar, o descanso se torna algo difícil porque ela já se sente culpada. Isso já é um sinal de esgotamento? Dessa forma acontece de acordo com a criação da pessoa. Então isso é para quem tem um senso de responsabilidade maior, a pessoa dentro da casa dela, as pessoas têm senso de responsabilidade, as pessoas têm uma preocupação em estar rendendo, em estar trabalhando, ou a pessoa tem a preocupação de eu preciso pagar tal e tal conta, então tem que ter emprego, tem que ter trabalho. Então, para as pessoas que têm um senso de responsabilidade maior, ela tem esse senso de culpa, sim. Entendi. Mas pela sua experiência, por que as pessoas só procuram ajuda quando realmente não dá mais?
Tem uma questão cultural, né, onde ainda é uma falta de conhecimento do que as sessões de psicologia pode trazer de bem-estar, de qualidade de vida. Então, não tenho amigos que me explicam como funciona, que passaram por isso, me expliquem que isso é bom. Tem a questão da cultura dentro de casa, que isso é besteira, é falta de serviço, vai trabalhar e para com isso. Então vai depender, é uma questão cultural, é uma questão de dentro de casa, é uma questão financeira, porque prioridade. Muitas das vezes a saúde mental não é a prioridade para muitas pessoas. Pois a gente já falou sobre isso aqui outras vezes, que é a questão de dizer assim, a minha terapia é o futebol, a minha terapia é o barzinho com as amigas. Agora, aprimorando um pouquinho essa frase, não é terapia, mas é terapêutico. O que essas frases, esse senso comum atrapalham nesse processo de alguém que está precisando de ajuda mesmo? Então, é terapêutico, só que assim, você fazer psicoterapia, você precisa ir ao consultório do psicólogo, ali tem um setting e ali é científico. Então, por isso que não funciona aconselhamento, por isso que não adianta eu ter um melhor amigo e conversar com ele, para ele me ajudar, porque tudo vem contaminado das experiências positivas e negativas da pessoa. Então, esse é um processo psicoterapêutico e isso é científico. É a sua digital, cada pessoa é único realmente. Agora, é terapêutico, faz parte então do nosso, vamos pôr ali, da nossa semana para a gente prezar por uma qualidade de vida, você ter tempo com os amigos, você ter um esporte para fazer. Então, terapêutico então aquilo ali é para você se entreter, tirar o foco, né? Poder respirar um pouco fora da caixinha. Ajuda, mas não substitui a terapia. São paralelas, né? Não tem nada a ver. E o que muda no tratamento quando a pessoa consegue enxergar que está caminhando para um problema e busca ajuda antes do colapso? É mais fácil lidar nessa situação, auxiliar para que esse colapso não aconteça? Ou se ela não conseguir mudar esses hábitos, o colapso vai ser? Então, a sua mente começa a te avisar que você vai parar. Só que como você está na correria, você não percebe. Então ela vai começar a te avisar com as dores, depois vai te avisar com essa sua intolerância e depois vai vir um mal-estar físico realmente, onde a pessoa começa a achar que está infartando, a pessoa começa a achar que está tendo um AVC. Mas por quê? Porque a pessoa realmente ela tem aquele sintoma físico, ela começa a hiperventilar, ela começa com dor no peito, chegando ao ponto da pessoa ter uma paralisia mesmo, ela paralisa os membros, ela paralisa a fala e tudo ali é uma crise de ansiedade generalizada, é uma crise de estresse. Se ela esperar para chegar nesse ponto, primeiro ela já vai para o hospital, vai passar no neuro, vai ter que fazer ali, né, tomografia e já vai ter que entrar com medicação. Então, tudo que você começa a tratar no começo, as chances de você ficar melhor mais rápido, elas são maiores. Se você descer todos os degraus para depois começar a tratar, o tempo de tratamento é maior. Olha, eu percebo que eu estou deprimida. E aí eu já vou olhar isso. Então eu tenho episódios onde eu fico deprimida, eu vou à minha psicoterapia e eu já começo a entender e fazer um novo arranjo. Faço um corte e um novo arranjo. Agora eu não cuido. Eu chego lá com um quadro instalado de depressão. Aí já começam. Se for um tratamento medicamentoso, no mínimo 6 meses. O remédio leva 15 dias para começar a fazer efeito. Depois vai ter o desmame do remédio. O remédio, ele está ali para auxiliar na neuroquímica do seu cérebro. Mas se você não fizer a terapia, você não encontrou a causa daquele sintoma para realmente curar. E aí, então, é onde vai se arrastar e o tratamento vai levar mais tempo e você vai sofrer mais por mais tempo. Em consequência, a sua família e no trabalho também, né? Claro. E já que a gente falou em trabalho, como que o ambiente de trabalho pode intervir nesse processo, antes desse colapso? É importante a gente ter um clima organizacional bom no trabalho, onde a pessoa saia para trabalhar e ela vai passar ali a maior parte do tempo dela trabalhando, né?
onde os colegas consigam perceber que a pessoa está mudando, que a pessoa está ficando numa apatia, num embotamento, ou que por qualquer coisa ela começa a chorar ali no trabalho, né? Então tem que ter um clima organizacional bom, tem que ter os pares realmente ali interagindo para ser bom sair de casa para trabalhar. Tem aquela questão, né? Tem gente que domingo à noite associa ali uma vinheta da televisão, uma chamada da televisão que só tem domingo à noite no programa que ela assiste, ela já pensa assim, amanhã eu tenho que ir trabalhar. E a pessoa já começa a angustiar. Ela tem angústia porque sabe que vai trabalhar, ou porque está deprimindo, ou porque está dando ansiedade. Então é importante ir para o trabalho num ambiente bom, a pessoa gostar do que faz. E é importante também os gestores, né, terem esse treinamento, terem essa comunicação assertiva de estar percebendo ali, né, o seu subordinado, esse superior imediato, ter essa percepção para apontar para a pessoa. E seria legal também a empresa ter ali um café num dia, numa sexta-feira, por exemplo. A gente faz uma reunião e faz um café onde a gente tenha mais tempo para conversar, a pessoa tenha mais tempo para estar colocando o que está acontecendo. Isso, é interessante, a gente fala sobre ambiente de trabalho pensando muito na responsabilidade dos gestores, né, da empresa. Isso é realmente muito necessário. Mas e a parte da autorresponsabilidade? Onde que eu me insiro? Em me preparar para um ambiente que vai ser favorável para eu estar bem? O que compete à pessoa que está inserida naquele ambiente? Eu lembro que muito tempo atrás existia muita palestra de motivação. Vocês lembram? Sei lá, 10 anos atrás? Vamos numa palestra de motivação. As empresas inscreviam os funcionários todos. Não tem como você motivar uma pessoa. Eu acho que essa palavra tem que ser trocada por propósito. O seu propósito faz com que você entenda como você vai chegar aonde você quer. Essa motivação é intrínseca, é a sua energia que está convergendo ali para aquela ação e aí você chega para trabalhar. Então, assim, a empresa, a parte dela é não deixar um ambiente insalubre, onde a pessoa tem o rendimento dela ok, um clima organizacional gostoso, onde não haja um assédio, onde a pessoa também chega para trabalhar com o psicológico bom. Mas essa parte interna é da pessoa. E é importante saber que isso não é fraqueza, é um excesso de fato e ela precisa cuidar, né? Eu entendo, muitas vezes eu vejo que as pessoas têm dificuldade de procurar ajuda porque se sente fraco. A gente volta na questão cultural, né? Eu vim de uma família em que falar que eu vou ao psicólogo era falar assim, você não tem amigo? Por que você vai no psicólogo? Ou, você tá cansado, você é fraca, você não dá conta. Então, isso às vezes é importante que as pessoas entendam que o buscar ajuda não é fraqueza, né? A pessoa precisa entender isso. De forma alguma. E quando você fala assim, eu vim de uma família, então a gente está falando assim de 30 anos atrás. Nossa família, 30 anos atrás, eles saíam para trabalhar, eles não tinham celular, não tinha tanto trânsito. E ele saía para trabalhar depois de uma noite de descanso, ele sabia que naquele dia ele ia cansar o corpo dele, a mente trabalharia, mas cansaria o corpo. Voltaria para casa, tinha telefone de discar, literalmente, caro, não podia ficar no telefone, a pessoa assistia ali um jornal e ia dormir. Então, ela está baseando na experiência de vida dela. Agora, você pensa hoje, o seu celular e o seu Zap coloca você pelo menos 16 horas, 18 horas com uma atenção nele. Você vai estar resolvendo problemas. Muita gente, a hora que o Zap toca, a pessoa já fala, meu Zap tocou. É problema. Aquilo ali já dá uma ansiedade na pessoa. Então, você sai no trânsito, o seu Zap não para momento algum, você vai fazer um exercício físico, porque agora é postulado, né? Você precisa alimentar bem, você precisa fazer o exercício físico, você precisa também manter a sua mente em movimento, né? Porque a gente agora já preocupa com demência, porque a gente vive muito mais. Antes as pessoas morriam aos 60, agora aos 90. E aí você vai preocupar também com a sua capacidade intelectual e com a sua mente. Pega os nossos filhos hoje, vai montar, agora chegamos em fevereiro, vamos começar a agenda das crianças. Vai ter
2 dias com atividade física, vai ter o inglês, vai ter a escola, vai ter os deveres. Então, quando eles falam isso, baseado na experiência de 30 anos atrás, onde o mundo não estava nessa correria, hoje eles não vão entender. E hoje eles ficam em casa, né? A diferença hoje. E a gente muito, como você falou no começo, nesse piloto automático, né? Então, Isis, que orientação você deixaria para quem está vivendo nesse piloto automático? Que ela realmente precisa pensar na qualidade de vida. Tudo é um meio termo. Se eu estou trabalhando horas demais, se a minha cabeça não consegue desligar, a hora que eu durmo eu continuo sonhando e trabalhando no meu sonho, ocupando com o trabalho. Chega final de semana, eu não consigo ter hora efetiva de descanso. Chego em casa à noite, não consigo me desligar. Eu coloquei o celular ali, eu vou fazer uma alimentação com mais tranquilidade, eu vou para minha terapia ocupacional, se é minha ginástica, se é encontro com as minhas amigas. Seja um seriado que eu vou assistir na TV, que aquilo ali me tira o foco, né, do que eu corri o dia todo. Então a pessoa precisa parar, pensar nesse meio termo, pensar em tudo que a gente já tem conhecimento que traz qualidade de vida e começar a aplicar. Precisa definir as prioridades de fato. Toda vez, se somente o outro for prioridade, você não consegue falar não, você não consegue enxergar esse meio termo, a conta vai vir. Bom, pessoal, a gente espera que essa conversa tenha ajudado vocês a olharem um pouquinho mais, né, com mais carinho e com mais empatia mesmo para o seu próprio eu, e que isso possa contribuir para uma qualidade de vida, que vocês possam reconhecer de fato quando é um cansaço, quando é um esgotamento, e consigam procurar ajuda antes do colapso. Muito importante. E pensando nesse assunto tão delicado, tão importante, agora o nosso podcast vai ter um quadro fixo de saúde mental. E a Isis vai somar com a gente. Então, pessoal, deixa aqui nos comentários ou nas caixinhas que a gente sempre posta nos nossos stories o que vocês querem ver por aqui, se tiver alguma dúvida específica, que em breve a Isis está aqui para esclarecer e conversar com a gente um pouquinho sobre esses assuntos. Isis, muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigada e até mais. Obrigada a você que ficou até aqui com a gente. Bom, pessoal, se esse conteúdo fez sentido para vocês, ou se vocês sabem alguém que pode estar precisando ouvir, compartilha com ele. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.